Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, você sabia de onde que vem o ouro que você usa, a platina e esses metais preciosos que a gente tem aqui na Terra? Eles vieram de estrelas, isso mesmo. Mas até então os astrônomos não sabiam aonde essas estrelas estavam localizadas. Agora descobriram de onde essas estrelas vieram. As estrelas ricas em ouro. Descobrimos o berçário dessas estrelas, ou seja, descobrimos aí a fonte, a origem da riqueza da humanidade. Vamos entender essa história toda, é muito interessante, é como se fosse aí uma pesquisa sobre os fósseis da nossa galáxia. Vocês vão entender isso direitinho. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Muito bem, pessoal, estou aqui hoje no Space Today com a Insider Store, parceirona aí de longa data do Space Today. E é o seguinte, estou aqui para anunciar que nós estamos no mês de novembro e durante o mês de novembro nós temos a famosa Black Friday. Mas para a Insider não, para a Insider nós temos o Black November. E durante o Black November você tem 15% de desconto usando o cupom SPACE15. Lá na Insider você vai ter a Performance T-Shirt, que é essa aqui que eu estou usando, que tem os triângulos aqui, que regulam a temperatura, deixa você confortável. Tem a Tech T-Shirt também, que é aquela que você pode amassar, que ela ajusta rapidamente ao corpo, você não precisa passar. Tem boné na Insider, para quem não sabe, tem cueca também, que é muito boa, que ela não enrola na perna, é muito legal. Então vá lá, Insider Store, e garanta 15% de desconto nesse mês de novembro, durante o Black November da Insider, usando o cupom SPACE15. Muito bem, vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, muitas vezes as pessoas perguntam para mim de onde que vem o ouro, né? Pô, aqui na Terra a gente tem ouro, da onde que vem esse ouro? Muito bem, não sei se vocês sabem, mas o ouro, a platina e os elementos preciosos, né, que a gente chama os metais preciosos que a gente tem aqui na Terra, logicamente vieram do espaço. Quando o Carl Sagan falou que nós somos poeira de estrela e que cada elemento químico que nos constitui veio de estrelas que morreram, ele estava muito certo, e isso é válido realmente para todos os elementos, inclusive elementos como ouro, platina e tudo mais. Por quê? Porque aqui na Terra não existe nenhum processo conhecido capaz de gerar energia suficiente para que os elementos mais pesados como o ferro sejam formados. Imagina que para formar o ferro a gente precisa ter uma estrela muito grande que vai queimando ali toda a sequência dos elementos da tabela periódica até chegar no ferro. Quando ela chega no ferro, ela explode, ela colapsa, ela vira uma supernova. Ou seja, na Terra a gente não tem isso. Para que isso ocorra, para que ocorra a formação desses elementos muito pesados, é preciso algo muito poderoso. Por exemplo, o colapso de uma estrela, como eu falei, né, virando uma supernova, aí sim você tem, e depois quando ela explode como uma supernova, ela espalha esses elementos pelo universo, e mais recentemente, lá em 2017, os astrônomos conseguiram observar a fusão, a colisão de duas estrelas de nêutrons, num fenômeno que ficou conhecido como quilonova, e eles comprovaram ali, na hora que essas duas estrelas de nêutrons se fundem, que são produzidos os elementos mais pesados que a gente conhece, como ouro e platina. E depois é a mesma coisa, né? Então essa quilonova acontece, essa explosão, e esses elementos se espalham pelo universo. Os elementos depois eles são incorporados na poeira cósmica, a poeira cósmica que vai dar origem ali às novas estrelas, e assim o ouro chega aqui, o ouro, a platina e todos os elementos chegam aqui na Terra como a gente conhece eles, tá bom?
E para vocês terem uma ideia, os astrônomos usando telescópios aí, talvez os telescópios mais poderosos da Terra, eles já conseguiram descobrir centenas de estrelas chamadas estrelas de ouro. As estrelas que são ricas em ouro na nossa galáxia. Mas, quando eles descobriram isso, né, surgiu um outro grande mistério. E assim é o legal da astronomia. Quando você responde uma questão, surgem várias outras. E as perguntas agora que os astrônomos queriam responder era quando, como e onde essas estrelas se formaram durante a história da Via Láctea. Isso aí é muito importante para a gente entender todo esse processo de produção desses elementos pesados e tudo mais. Bem, não tem como a gente visitar a história da nossa galáxia a não ser por meio de simulações computacionais. E para que essas simulações sejam o mais, vamos dizer assim, imitem da melhor forma possível a realidade, os astrônomos utilizam supercomputadores. E dessa vez não foi diferente. Os astrônomos usaram aí um supercomputador chamado Aterui 2, que fica lá no Centro de Astrofísica Computacional do Observatório Astronômico do Japão. E assim eles simularam a formação da Via Láctea desde o Big Bang. Essa, diga-se de passagem, é a simulação numérica com maior resolução de tempo já feita para estudar a evolução da nossa galáxia, a Via Láctea. Através dessa simulação, foi possível analisar pela primeira vez a formação de estrelas ricas em ouro na nossa galáxia. Como a gente já sabe, a Via Láctea, para ela crescer e chegar no ponto que ela está hoje, isso só foi possível através de um processo chamado de acreção e também da fusão de pequenas galáxias. Então, existiam lá no começo pequenas galáxias, há mais de 10 bilhões de anos atrás, existiam ali pequenas galáxias, essas galáxias foram se aglutinando, foram acretando, foram crescendo e viraram a Via Láctea. E os dados da simulação revelaram que algumas dessas galáxias, que existiam há mais de 10 bilhões de anos, continham grande quantidade de elementos pesados. Cada evento de fusão de estrela de nêutrons aumentou ainda mais a abundância dos elementos pesados nessas pequenas galáxias, ou seja, cada quilonova que acontecia nessas pequenas galáxias aumentava ainda mais a quantidade de elementos pesados. Então, foi aí que as estrelas ricas em ouro se formaram, e o mais interessante de tudo isso, quando eles rodaram as simulações, é que as abundâncias previstas podem ser comparadas com as observações das estrelas feitas até hoje. Olha só que legal. Para você entender, né, a história completa seria mais ou menos assim. A gente teria as pequenas galáxias que existiam antes da Via Láctea. Ali, nessas pequenas galáxias, quando o universo era muito novo, as estrelas eram muito grandes, você tinha muitas estrelas de nêutrons e tudo mais. Muitas fusões de estrelas de nêutrons aconteceram. Essas fusões geraram as quilonovas. Essas quilonovas espalharam esse ouro no meio galáctico. Esse ouro se incorporou no processo de formação das estrelas nessas pequenas galáxias, e então, quando essas galáxias foram se fundindo para formar a Via Láctea, essas estrelas ricas em ouro vieram junto nesse processo e estão aí na Via Láctea até hoje. Uma outra coisa muito importante, que além de nos mostrar o processo de formação do ouro, essas estrelas ricas em ouro nos contam também a história de formação e de evolução da nossa própria galáxia. Isso é que é legal pra caramba. Quando você vai lá e estuda essas estrelas, você começa a entender como que foi a história de evolução da Via Láctea. Isso é muito interessante. As estrelas ricas em ouro observadas atualmente pelos astrônomos, elas seriam como fósseis, como registros fósseis da formação da Via Láctea, porque essas estrelas, elas não se formaram na Via Láctea, elas se formaram em outras galáxias pequenas que serviram de bloco fundamental para o surgimento da nossa galáxia. Então, nesse estudo, através dessa simulação em supercomputador, foi possível não só descobrir sobre as estrelas ricas em ouro, que é uma questão que os astrônomos queriam, para saber de onde que vem todo esse ouro que a gente tem na Terra, mas também com isso eles conseguiram
de entender melhor como que foi o processo evolutivo, como que a nossa galáxia foi se transformando, foi acretando, né, que é a palavra que a gente usa com outras, né, galáxias, como que essas galáxias menores foram se aglutinando ali para formar a Via Láctea como a gente conhece hoje. E a comparação das observações com as simulações, isso aí é muito importante, isso abre um caminho no estudo do que seria o registro fóssil da formação da Via Láctea. Então, se você usar essas simulações computacionais hoje elas são muito poderosas porque são feitas por supercomputadores, assim você vai conseguir entender muito legal sobre a formação da nossa galáxia, além de descobrir de onde veio todo o ouro que nós temos aqui na Terra. Então é um trabalho muito interessante sobre as estrelas ricas em ouro e também sobre a história evolutiva da Via Láctea. Muito bem, pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!